Espiritismo para Todos está de volta para continuarmos no estudo desse livro extraordinário. E como vocês sabem, nós estamos dando continuidade e finalizar na tarde de hoje, de quarta-feira, o estudo do sonambulismo que se encontra no capítulo 8º do livro 2º. Essa é a capa do nosso estudo de hoje, onde mostramos Kardec iluminado pela luz do livro dos Espíritos. Então vamos em frente, amigos. Então, é o seguinte, na pergunta 435, o sonâmbulo, pergunta Kardec, pode ver os outros espíritos? Responde os amigos de Kardec, os nossos bons amigos espirituais. A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza da lucidez de cada um. É natural isso, porque cada um tem o seu desenvolvimento intelectual, moral, espiritual. Portanto, eles podem ter esse momento de lucidez mais amplo ou menos amplo, depende de cada um. Mas, às vezes, ele não compreende de início e os torna por seres corporais. Então, o que acontece? Esses espíritos, não é, de sonâmbulos, eles ainda não têm aquela noção que o Espiritismo apresenta e mostra. Então ele vê os espíritos e julga que são corporais, fisicamente igual a ele, só que está no sonâmbulos, no sonambulismo. Isso acontece, sobretudo, com os que não têm nenhum conhecimento do Espiritismo. Porque quem conhece a doutrina espírita sabe muito bem qual é a diferença entre um espírito e um ser encarnado. Eles ainda não compreendem a natureza dos espíritos. Isso que é muito importante e nós vamos ver isso mais à frente com mais detalhes. E o fato é que os espanta, é por isso que julgo estar vendo pessoas vivas. Então vamos dar um exemplo aqui. E esse exemplo nós tiramos do livro Nosso Lar, de autoria de André Luiz e Chico Xavier. André Luiz, ele obteve autorização lá do governador do Nosso Lar, essa entidade formidável, fluídica que existe, como existem tantas outras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo todo, obteve um passaporte, digamos assim, para sair do Nosso Lar e visitar os seus amigos, parentes, né, família querida que ele amava. E quando, pelo processo de volitação e também guiado pelos mentores espirituais, quando ele chega à cidade do Rio de Janeiro, ele fica muito admirado. Ele vê espíritos por toda parte, espíritos encarnados, mas que se julgam vivos. Eles são tão materializados ainda que eles pensam que estão vivos. Então ele via espíritos por toda parte, nas sacadas, via espíritos tomando bonde para andarem de bonde. E ele mostra uma situação incrível de espíritos. O próprio Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele também cita um fato interessante. Ele foi certa vez à ópera, lá em Paris, com um médium clarividente de grande capacidade de vidência, e num determinado momento da ópera, o médium explicou para o Kardec, olha, eu estou vendo espíritos que eles se apegam aos tenores e sopranos que estão cantando e também querem cantar juntos. Vocês vejam, é incrível como esses espíritos ainda se encontram materializados.
Então, de acordo com a doutrina espírita, os espíritos são seres inteligentes que povoam o universo, além do mundo material. São incorpóreos, ou seja, não têm corpo físico. E daí Kardec comenta o seguinte: o mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que se julgam vivos. O corpo falece, o espírito se apega muitas vezes ao corpo, fica até admirado. Ele ainda, meu Deus, eu estou aqui, meu corpo está lá, como é que isso? Eu morri ou não morri? E depois, quando se liberta completamente do corpo, ele fica vivendo ao lado de familiares. Aliás, se o espírito é atrasado, ele traz fluidos negativos, não é? Fazendo com que a família muitas vezes se envolva em disputas, em contendas, e esses espíritos atrasam o desenvolvimento deles mesmos e prejudicam familiares, amigos, etc. Portanto, nada ao seu redor lhes parece modificado, os espíritos lhes aparecem como tendo corpos semelhantes aos nossos, e eles tomam a aparência de seus próprios corpos como corpos reais, se julgam ainda encarnados. Portanto, precisam de muita orientação, e isso se dá nos trabalhos de desobsessão nas casas espíritas idôneas. Vamos em frente, pessoal. Aqui nós estamos vendo o seguinte: os médiuns sonâmbulos, ou não, quer dizer, pode ser sonâmbulo ou não, eles distinguem-se uns dos outros. Eles apresentam características gerais, mas diferenciam-se entre si por atuações e percepções que lhes são próprias, seja nos níveis de transe, seja nos níveis das potencialidades. Ou seja, cada um na sua, digamos, plataforma de evolução espiritual, moral, intelectual. Os que estão mais avançados têm uma capacidade maior de se projetar no espaço, de libertar-se até certo ponto do corpo, e com isso ele tem uma visão muito maior do mundo espiritual. Uns desses espíritos sonâmbulos, eles veem a distância ou não. Tudo depende, é tudo relativo no mundo dos espíritos. Eles vêm até através de obstáculos. Foi por isso que nós colocamos aqui essa imagem, essa ilustração. Nós, por exemplo, podemos ver através de vidros transparentes, de vidros semi-transparentes, mas dos opacos nós não podemos ver, porque ele é tão fechado, tão escuro, que não dá para ver. Mas os espíritos sonâmbulos mais evoluídos, eles veem através até da opacidade da matéria. Então, veem à distância, outros não, dependendo da evolução, e até através de obstáculos como esse que acabamos de mostrar. Eles ouvem as entidades, conversam com elas, e outros também não conversam, porque não têm essa capacidade. Outros mais leiam até os pensamentos dos espíritos. Vejam só a importância dessa frase. Eles conseguem ler pensamentos dos espíritos. E ainda outros veem o interior dos corpos, como nós vamos mostrar logo mais à frente, dos corpos físicos, e descrevem as enfermidades e indicam a medicação. É sensacional. Aliás, nós até acrescentamos aqui, pessoal, que esses médiuns sonâmbulos são raríssimos, não existem mais. Pelo menos na bibliografia espírita moderna, nós não vemos nenhum caso de sonambulismo mediúnico. Tanto é que Allan Kardec só registra um caso, que se encontra lá no livro dos médiuns.
Vamos prosseguindo. Então, nós vamos mostrar para vocês como se dá esse processo. Então, o que, que nós temos aqui? Sentado na poltrona, confortavelmente, se encontra uma pessoa enferma. Nós temos aqui esta figura na cor verde, é um espírito avançado, ilustrado, é um espírito intelectualizado. E o que, que ele faz? Ele transmite para este médium sonâmbulo que está aqui ao lado do homem. Este médium sonâmbulo, ele tem assim aquela capacidade que nós vimos logo atrás, de diagnosticar o corpo humano. Ele vê como num um raio-x, ele vê o interior do corpo da pessoa enferma. Ele vê aonde se encontra o ponto crucial da enfermidade e ele então diagnostica, ou seja, ele produz um diagnóstico e daí o que que nós temos? Nós temos aqui do lado o médico que está acompanhando o médium sonâmbulo, ele recebe esse diagnóstico, mas quem dá a receita é o espírito que está aqui na cor verde. Esse espírito, então, avia a receita e envia ao médico, que então vai, com a receita aviada, né, ele vai tomar boa nota e vai para uma farmácia de manipulação para produzir o remédio. Quer dizer, é todo um trabalho mediúnico muito importante com a colaboração do médium sonâmbulo, do espírito que orienta o médium sonâmbulo, e o médium sonâmbulo diagnostica e leva para o médico material, que então produz o receituário. Porque o médium sonâmbulo ele só diagnostica, ele não tem a capacidade, porque ele não estudou medicina, ele não pode fazer nada, ele apenas diagnostica. É isso aí, pessoal. Vamos em frente. Na pergunta 436, o sonâmbulo que vê a distância, ele vê do lugar em que está o seu corpo ou daquele em que está a sua alma? E o espírito, até com uma certa ironia, eles respondem para o Kardec: por que esta pergunta? Pois se é a alma que vê e não o corpo, isso já tinha sido falado, não é? Orientado a Allan Kardec. Realmente, o corpo não vê nada. Quem vê é o espírito, que livre da matéria, ele tem uma visão muito longa. Ele vê através do tempo e do espaço. É uma coisa formidável. Mas é claro, eu já falei, é tudo relativo. Tem espírito que também não vê nada, não é? Está quase que cego. Espíritos materializados, pessoas perversas, más. Vamos em frente. 437. Sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de calor ou de frio do lugar em que se encontra sua alma, às vezes bem longe do corpo? Resposta dos espíritos: a alma não deixou inteiramente o corpo. É verdade, não deixa, por quê? Porque ela está ligada ao perispírito, e o perispírito impede que a alma rompa esse corpo, porque se isso acontecesse, o corpo morre e a alma fica fora do corpo físico, fora da matéria. Permanece sempre ligada a ele pelo laço que os une, que é o perispírito, e é este laço o condutor das sensações. Nós já falamos a esse respeito, as propriedades do perispírito, mas vamos falar mais alguma coisinha para relembrar, rememorar mais à frente. Quando duas pessoas se correspondem entre uma cidade e outra por meio da eletricidade, no tempo de Allan Kardec não tinha internet. Eles se comunicavam pelo telégrafo, código Morse. Então, é este o laço, quer dizer,
o telégrafo, né, que encaminha uma mensagem pelo código e o outro recebe o código, codifica em mensagem natural, conforme o idioma onde a pessoa se encontra. Então, este é um laço que é entre os pensamentos. É a graça a esta que elas se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Quer dizer, por analogia, é a mesma coisa. Os espíritos se comunicam desta maneira, não é? Eles se identificam e quando os espíritos são muito elevados, é uma espécie de telepatia, eles não precisam nem falar. Eles sabem o que o outro está pensando, sugerindo, pedindo, etc, etc. Prosseguindo, 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Resposta dos espíritos: muito. É claro que influi. Como bom uso, ou como bom uso, como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. É natural, é perfeitamente lógico, né? Depende do bom uso que fizemos das faculdades que Deus nos deu, especialmente, não é? O livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, a gente faz o que bem entende, o bem ou o mal. É isso que nós temos que pensar. Então, Pedro, aqui vamos mostrar, então, como é que ocorre isso. O espírito, como nós sabemos, pessoal, não tem forma. No livro dos Espíritos, os espíritos superiores informam que o espírito é como que uma flama, uma centelha que tem um brilho muito bonito, parecendo com o de rubi, entre os espíritos avançados. Nos materializados é opaco. E como intermediário nós temos o perispírito, que é o órgão que transmite a vontade do espírito para o corpo físico. Então, o espírito dá uma ordem, o perispírito recebe e transmite ao corpo físico que executa. Tudo ocorre por efeito dos fluidos que ligam o perispírito às vibrações das lembranças que lhes são próprias. Esses sofrimentos podem ser morais, como pesares, remorsos, vergonha ou sensações como calor, frio, dores, situações que a consciência detida no fato revive com intensidade. No plano espiritual, as percepções do espírito são muito mais avançadas. O corpo material nosso, ele como que fica meio opacidade, meio opaco perante as sensações, mas no mundo dos espíritos, essas sensações e percepções elas se ampliam. Então é por isso que espíritos atrasados eles sentem dores, frio, fome, sede. E no livro Nosso Lar e no próprio filme Nosso Lar, tudo isso é muito bem explicado. Tudo está de acordo com a evolução espiritual. Então é isso aí, pessoal. Vamos em frente? Agora nós, como sempre, finalizamos com a nossa mensagem evangélica, mensagem de amor, porque além daquilo que os espíritos nos ensinam, nós temos que aprender a parte moral de nossa existência. Então, nós trouxemos uma mensagem do nosso inesquecível Chico Xavier, que diz assim: quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Assina
Chico Xavier. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa nossa explanação, eu peço por gentileza, deixe o seu like, aperta o sininho, se inscrevam no nosso canal que se chama Espiritismo para Todos, porque o nosso objetivo é levar bem alto e para cima a mensagem cristã do Espiritismo. Esse espiritismo mágico que nos envolve, esse espiritismo que faz com que cresçamos intelectual e moralmente. Muito obrigado, meus queridos. Fiquem na paz de Deus e apoiem esse nosso pequenino canal, porque quanto mais pessoas assistirem essas nossas singelas aulas, muito mais pessoas serão beneficiadas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.